Boa noite para todos. Uma alegria estar de volta. Estive aqui em maio, eu estava olhando lá na minha agenda do ano passado. E agora, hoje, novamente, gratidão pelo carinho de convite, a todos, pela carinhosa recepção. E o tema que vamos abordar na noite de hoje, como acionar o poder da fé. Só eu fui para meu direitinho. Cumprimentar o pessoal que está em casa também, né? Acompanhando virtualmente. Minha esposa, Ritinho, também estou vendo que está aqui, acompanhando a Belo Horizonte. Como acionar o poder da fé? A fé, o assunto fé, ele sempre orbitou, desde sempre, a esfera do religioso, do fantasioso, do dogmático, né? Sempre tem orbitado nessa esfera. E a gente tem um desafio no estudo de hoje, que é transcender o entendimento da fé da esfera religiosa, dogmática, fantasiosa, para a esfera da razão. Todos nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos mortais e que todas as experiências que nós vivenciamos, boas ou ruins, só existem para atender a um único propósito, que é o propósito de autoaprendizado. Ele vai evoluindo com essas experiências. Ele vai evoluindo nos educandários, nas escolas, que são os planetas. Então, nós estamos em um mundo de expiação e provas no seu final, mas nós não somos oriundos deste mundo. Em Livro dos Espíritos deixa bem claro na questão 171, quando Kardec pergunta se as nossas diversas existências corporais se verificariam todas na Terra, ao passo que o Espírito de verdade responde de forma bem categórica: não. As que vocês vivenciam aí não são as primeiras, nem são as últimas. São, inclusive, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Ou seja, as nossas diversas existências corporais, as nossas diversas reencarnações, não se verificam todas na Terra. E as que verificamos aqui não são as primeiras. Então, a gente chegou a um dado momento na Terra, na qualidade de aluno repetente. A gente chegou aqui na qualidade de aluno repetente, por quê? Porque a gente aprendeu na doutrina espírita, no ERS, lá no pré-zinho da doutrina espírita, que o aluno que é aprovado, que passa de ano, no dia do juízo final, da transição planetária, da separação do joio do trigo, o aluno que passa de ano fica no órgão que se encontra avançando com ele. E aquele aluno que precisa repetir de ano, ele é exilado, ele é conduzido para um educandário semelhante ao que ele fazia parte no seu início. Nem isso que a gente aprendeu nos Espíritos, lá no presente. Quem é exilado, sai. Quem precisa repetir de ano, sai. Quem é aprovado, no dia do juízo final, absolvido, fica, não vai embora, porque quando ele está se enganando. Né? Mesmo com ruído, eles não conseguem entender. Está lá. Né? Deve ser mais fácil. Você diz que o chão serve para o ruído. Pode ser um legal. Toda palestra da experiência dele, não. Ou eu fui escolhido por todos. Quem está em casa acho que não ouve, não, né? Se o observador, não vai interferência. Eu nem sei o tecido. O que vocês preferem? Deixa assim desligado. Você prefere melhor passar calor e ouvir? A luz Santa Teresa parece até uma utopia, né? Coisa rara. É uma coisa rara. Então a gente aguenta todo mundo feliz. Aí, ó, o barulho agradável do rio é melhor do que o ruído, né? Só que acho que o pessoal de casa não está ouvindo muito, não. O pessoal de casa não está entendendo nada. Então, no dado momento, a gente chegou até zero, correto? E a gente veio da onde? Do mundo de qual categoria? Mais avançado? Mais atrasado? Ou mesmo? A mesma categoria. Expiação e prova. Mesma categoria. A categoria de expiação e provas é a categoria que a gente mais repete por conta do nosso orgulho, por conta da nossa teimosia, da nossa resistência. A gente avança muito pouco a passos sutilezas, não é nem de tartaruga, espiritualmente falando. A gente precisa repetir. É como se a gente entrasse, presta atenção. É como se o mundo de expiação e provas tivesse no primeiro ano do Fundamental 1, a pessoa está se alfabetizando,
e finalizasse no 5º ano do Fundamental 1, já entrando no Fundamental 2. Então é como se a cada juízo final, a cada transição planetária, a pessoa, quando avança, sai da alfabetização do primeiro do segundo, do segundo do terceiro, até alcançar o 5º ano do Fundamental, e está preparado para ir para o Fundamental 2, que é o 6º ano, que aí já seria o mundo de regeneração, já seria o reino de Deus, já seria o Paulo acabado entre os judeus, o mundo vindouro. Aí sim ele muda de categoria. Então, ficar na mesma categoria nem sempre quer dizer que é atraso. Pode ser traduzido como avanço. Mas a natureza não dá salvos. Ninguém sabe que pegou no Fundamental 1 e vai lá para o 6º. A pessoa acabou de sair do mundo primitivo, ou seja, acabou de sair da ignorância, começou a ser alfabetizado espiritualmente falando. Na primeira transição planetária, ele não vai lá para o mundo de regeneração, porque o Espírito passa por ele em alfabetização. Ele vai avançando, avançando. Então a gente repete muitas vezes o mundo de expiação e provas. E quais são as características? A gente é muito repetente, gente. Mais ou menos de 6 ou 7 vezes. Toda vez que tem juízo final, separação do joio do trigo, transição planetária, a gente não vai para o mundo de regeneração, a gente é conduzido no mundo de expiação e provas. E isso já se repetiu muitas vezes. Porque eu julgo que nós estamos mais ou menos aí no 5º ano, já pronto, quase pronto para adentrar para o mundo de regeneração. Só de se reconhecer como espírito imortal já é uma denúncia quanto a isso. Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para mostrar para vocês, para deixar claro, que já nós estamos no mundo de expiação e provas há muitos milênios, há muitos anos antigos, não é só na Terra. E nós conhecemos as características de um mundo de expiação e provas, que são os obstáculos e penalidades espiritual que a gente se encontra. Isso também se traduz em sofrimento, porque nós não temos maturidade espiritual para saber lidar com esses obstáculos sem sofrer, né? Como Jesus soube. Até aí tudo bem? Como a gente passa por essas situações de expiação por conta de erros cometidos ali atrás, então a gente reencarna e sempre passa por expiações em decorrência de equívocos cometidos. Expiações são o quê? Sofrimentos, correto? São obstáculos que se traduzem em sofrimento do nosso atraso espiritual. E aí a gente vai pedir a Deus ajuda, a gente vai recorrer. Antes de pedir a Deus, nós iremos recorrer, pedindo ajuda. Eu estou com um problema financeiro muito grave. Vou pedir ajuda. Pedir ajuda a seres humanos, amigos, familiares. Até aí tudo bem? Estou doente, vou pedir ajuda, hospital, etc. Quando eu estou com uma dificuldade muito grande, seja do lado do viés financeiro, do viés da saúde, dos relacionamentos em geral, principalmente os familiares, a Bíblia diz que não importa qual seja. E o ser humano não consegue me ajudar. Um revés da fortuna, onde tinha uma vida tranquila, é tudo bem? Ninguém tem medo do espírito, não, né? Aí a vida veio, deu uma reviravolta financeiramente. E eu estou agora dependendo da comiseração pública para sobreviver, da ajuda alheia, materialmente falando. É uma expiação? É, né? Fui morar debaixo de adulto, porque eu reencarnei numa família não muito numerosa. E os poucos membros da família são egoístas. Eu fui para debaixo de adulto. É uma expiação? É. Eu vou recorrer a quem? Quando esgotam as opções de recorrer aos homens, de recorrer ao sistema, de recorrer ao governo, eu vou recorrer a quem? Normalmente. A quem a gente recorre? A quem? A Deus. Não importa qual seja a natureza do sofrimento. Pode ser saúde, pode ser vida financeira, relacionamentos, saudade de gente que se foi, perda de gente querida. A gente, em última análise, em última instância, nós sempre recorremos a quem? A Deus. Deus, me salva. Há quanto tempo nós vimos recorrendo a Deus? Há muitos milhares de anos, que é o tempo que a gente está no mundo de expiação e provas, concorda? Há muito tempo a gente recorre a Deus. E a gente se nutre de esperança, de fé, de que aquela situação que a gente está vivenciando, mesmo que não saibamos o motivo, porque a gente não conhecia a doutrina espírita, não conhecia as leis
regras das leis de Deus, as realidades espirituais trazidas pela doutrina, a gente vai confiar. Isso que eu estou passando aqui, muitas vezes imerecidamente, entre aspas, do meu ponto de vista ignorante. Eu sou um homem de bem, não merecia sofrer. Eu tenho certeza que vai passar. Aí eu faço o quê? Começo a me alimentar de fé. Concorda? Só que muitas vezes a situação não melhora. Eu peço a Deus, eu alimento a fé tão grande, semelhante àquela que remove montanhas, e mesmo assim a situação não melhora. E eu começo a percorrer um trajeto reverso, que é a falta de fé em Deus. É falta de fé? Se o filho vier desencarnar? Ué, mas ela pediu para o filho ser curado. Faltou o que então? Fé na mãe que pediu para o filho ser curado? Do ponto de vista da pessoa ignorante que eu estou falando. Imagina a pessoa ignorante que não tem os conhecimentos da doutrina espírita, pedindo com muita ardência, com muita fé. E não acontece. Ela não sai da dificuldade financeira, ela não consegue sair da doença que se encontra, ela não consegue sair da situação do filho doente. Então a fé pode curar? Estatisticamente, não. Basta ler estatística. A fé não cura. Cristiano, esse tema da sua palestra, como acionar o poder da fé? Não. A fé pode curar, mas não do ponto de vista fantasioso. Basta ter fé em Deus que vai acontecer? Não, com letras maiúsculas. Não. Isso aí é ponto de vista dogmático. Dogmas são leis, regras, interpretações criadas pelos homens. Pelos homens. Agora, cientificamente a fé pode curar? De acordo com as leis de Deus, a fé que pode curar? Sim. Mas eu já estou falando na esfera científica, não estou mais falando da esfera religiosa. Aí a fé pode curar, mas não aquela que a gente aprendeu nas catequeses da vida. Um outro tipo de fé. A fé que Allan Kardec chama de fé raciocinada, que é o que a gente vai conversar hoje. A fé pode curar? Pode. E no Evangelho tem algum exemplo de fé que curou do ponto de vista prático, que muitas vezes colocamos na conta dos milagres, e que não existe milagre, a gente sabe disso. Tem esse exemplo em um Evangelho? Tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica, mas no Evangelho, nos Evangelhos sinóticos em geral, mas vamos pegar aqui Lucas 43, capítulo 8, 43 a 48, a passagem da mulher hemorroísta. Todo mundo ouviu falar essa passagem já? O que é a mulher hemorroísta? A mulher que sofria de quê? De quê? Morte. Do sangramento, né? Do sangramento. O sangramento era onde? A hemorragia é onde? Por isso que o apelido dela é a mulher hemorroísta. Onde era o sangramento? Um corte no braço? Onde era o sangramento? Era uma situação que não parava. Isso, assistiu a palestra. Era uma menstruação que não parava. E ela menstruou por quantos anos? 12 anos. Então ela estava sangrando há 12 anos. Você que ela tinha. Exatamente. Era uma menstruação. O ciclo menstrual da puberdade à menopausa, normalmente nas mulheres que não tem nenhum tipo de disfunção, dura quanto tempo? Tem mulher que não.
O ciclo menstrual dura quanto tempo? Já só está 30 anos, foi quando o Gregorio está no lucro. 3 a 5 dias. Para ficar tudo limpinho, 7? 7 dias. 3 a 5 dias visível. 7 dias limpinho. Beleza. E a mulher comia estava sangrando há quanto tempo? Estava tendo hemorragia há quanto tempo? Menstruação, 12 anos. Ok. Aí você vai falar, Cristiano, mas nessa passagem tem o exemplo de que a fé pode curar? Sim. E acredite se quiser, nós vamos extrair atributos morais dessa passagem, e não científicos, não miraculosos, morais, por incrível que pareça. Para a gente acionar, todo mundo aqui pode acionar o poder da fé, todo mundo pode acionar, só que tem que seguir alguns critérios que a mulher Moisés seguiu, todos eles. Se a gente não seguir esses critérios, a gente não consegue, não importa qual seja o significado do seu sofrimento. Vocês lembram da passagem de Jesus curando o paraplégico de Cafarnaum, que entrou pelo telhado? Então, qual foi a orientação de Jesus naquela passagem? Depois que ele curou, alguém lembra? Levanta-te. Oi? Só que ele falou uma coisinha entre levantar e andar, que está completo no Evangelho. O que ele falou? Foi levanta-te e anda. Isso aí é o que a gente aprende na catequese, de forma bem resumida. Só que Jesus falou mais. Ele falou o quê? Não, no meio do levanta-te e anda. Levanta-te. A cantora ali, ó, fala aí. Pega sua cama. Sua maca, depende da tradução bíblica, né? Levanta-te, tome a tua maca, pega a sua maca, coloca debaixo do braço e anda. O pegar a maca é importante. Por que Jesus não falou jogar fora? Você já estava andando. Primeiro ponto, Jesus pegou na mão dele e levantou? Não, Jesus fez o quê? Deu-lhe condições de andar. Jesus pegou na mão dele e levantou. Diante da nossa enfermidade, não importa qual seja, parente físico, dificuldade financeira, a saudade de mente que partiu, uma doença do corpo orgânico, não importa qual seja, você pede ajuda a Jesus. Jesus te dá condição. Jesus vai pegar na sua mão e falar: vem, meu filho, levanta. Ele vai falar o quê? Olha nos seus olhos: levanta-te, eu te dei condição. Levanta-te. Pega a tua maca, não importa qual seja o significado dela, pode ser parente difícil a sua maca. Pode ser uma doença do corpo orgânico a sua maca. Não importa qual seja a sua maca. Coloca de braço no braço, sem reclamar, e anda. Não foi isso? Qual é a maca de vocês? Cada um de nós tem uma maca no dos cachorros. Ou é o parente difícil, pessoas difíceis, sobretudo parentes, ou é a doença do corpo orgânico, ou é a dificuldade financeira, ou é a saudade de mente do partido. É uma regra de quem habita em muitas dessas provas. Qual era a marca da mulher hemorroísa? Qual era a marca da mulher hemorroísa? O dinheiro ela gastava para comprar absorvente? Ela comprou absorvente por 12 anos, pronto, ficou pobre. Foi esse? O constrangimento de menstruar separado. Tem que ficar lavando lençol todo dia, porque naquela época não existia mods. Qual era o sofrimento da mulher hemorroísa? Eu sempre falo, já falei aqui em maio, quem acompanha nossos estudos pela internet já viu falar 1 trilhão de vezes. Para nós conseguirmos compreender bem as anotações bíblicas do Novo Testamento, o estudioso ele tem que se dotar de pelo menos 2 tipos de conhecimento. Senão ele não vai conseguir interpretar, pelo menos não com judiciosidade, não com clareza, não do ponto de vista racional. Primeiro tipo de conhecimento necessário para conseguir interpretar qualquer episódio do Novo Testamento, sobretudo os narrados pelo Cristo. Primeiro conhecimento é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse aí, em tese, nós o possuímos, porque foram trazidos pela luz do Espírito. Só esse já basta para interpretar o Evangelho? Não com letras maiúsculas. É preciso de um outro. O conhecimento cultural, o conhecimento acerca da cultura do povo judeu. Todos possuímos. E se a gente não possuir, a gente consegue interpretar? Eu falo para você, não. Mas somos orgulhosos de achar que porque nós somos espíritas. Nós temos conhecimento espírita, então eu vou conseguir interpretar o Evangelho melhor que as outras pessoas. Leve o engano, sugestão do orgulho. Não conseguir interpretar coisas. Quantas vezes a minha oração chegar aqui e falar: até Jesus se encheu de ira, você não viu que Jesus virou a mesa? Mentira, Jesus nunca se encheu de ira, porque ele não conhece o velho pensamento.
não conhece a cultura do povo judeu, senão ia saber que em nenhum momento Jesus tinha ira. Se tratou apenas de uma mímica profética, porque eu vou entrar aqui e quiser tirar o palácio para mim já eu explico. Jesus se desesperou na cruz quando falou, ele ia lá chamar aquele, meu Deus, porque me desamparasse. Nenhum momento Jesus se desamparou. Jesus estava sempre fazendo uma referência a um salmo davídico, para poder passar uma mensagem do povo que entendeu na hora Jesus. Não foi uma mensagem de desespero, foi uma mensagem de eu saí do meu trono e estou aqui por amor. Foi essa a mensagem, não foi de desespero. Mas a gente não conhece a cultura do povo judeu e a gente vai interpretar. Jesus se desesperando. Jesus se irritou, tomando aquele comportamento de Jesus como lastro, como base para o nosso comportamento, para justificar as nossas grosserias ou os nossos erros, as nossas pusilanimidades. Então a gente tem que conhecer sim a cultura do povo judeu para não cometer más interpretações, sobretudo acerca do Evangelho de Cristo. Então a gente nunca vai conseguir interpretar a passagem do egoísmo sem conhecer a cultura do povo judeu. Eu não estou falando só dessa passagem, não. Quase todas as parábolas do Cristo também. Quase todas as parábolas. Então vamos lá. Qual foi o sofrimento da mulher hemorroísa? Se a gente não tem o conhecimento da cultura do povo judeu, ninguém vai acertar. Vai só deduzir, conjecturar, acertar. Nunca. Vamos lá. Vamos ler na íntegra qual foi a passagem. Começou assim, como eu falei, capítulo 8, versículos 43 a 48. E havia ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, de menstruação, e gastara tudo que tinha com os médicos, tanto ela quanto a família. Juntou dinheiro, botou na vaquinha online, não adiantou. Gastou tudo, não adiantou. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele quem? Jesus, no meio da multidão, né? Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto. E por curiosidade, ela foi ao encontro de Jesus, quando Jesus estava indo por algo para a brecha para Cafarnaum. Naquela multidão, tem Jesus tentando chegar na casa, quando ela conseguiu penetrar a multidão e tocar. Ela tocou em Jesus. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro interpelou: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Você pergunta quem te tocou? Está todo mundo tocando, é igual o Carnaval de Salvador. Vai perguntar quem te tocou. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Na versão bíblica de Zamenhof, mas se for da João Ferreira de Almeida, mais utilizado pelos protestantes, vai dar a palavra virtude, mas o sentido é o mesmo. Jesus sentiu que algo saiu dele. Eu sei que de mim saiu virtude ou poder, não importa a palavra. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se, ajoelhou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele, Jesus, lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. O que curou a mulher hemorroísa? A energia do Cristo ou a fé da mulher hemorroísa? Segundo Jesus. Você fala, foi a energia do Cristo. Aí você está falando, Jesus é mentiroso. Porque Jesus falou todas as vezes que ele curou a fé. Mas ela só se curou porque ela atendeu a 3 critérios primordiais para acionar o poder da fé que todos nós possuímos. Só que nós não acionamos, ela acionou. São 3 critérios primordiais. E tem que ser os 3, não pode ser 2, senão a fé não é acionada. Acionou os 3, não importa qual seja a sua mazela, não importa qual seja a sua maca, você vai conseguir caminhar com ela. Você vai conseguir superar a doença, a enfermidade, não importa o significado. Aí você fala, cristão será? Aí eu falo, tente. Já tentou? Você sabe quais são os 3 critérios? Vamos lá. Primeiro critério. Qual foi o primeiro critério atendido pela mulher hemorroísa que a gente deve atender? Observar e atender. Primeiro critério, vamos lá. Qual é o sofrimento da mulher hemorroísa? Eu já fiz essa pergunta. Sem o conhecimento do povo judeu, não tem como acertar. Então, como só me deram 40 minutos, 10 minutos de crédito, se eu fizer 11 eu vou com 1 grau, me mandar essa mensagem. Então, eu sei mais. Né? Vamos lá. Qual seria a doença, o sofrimento da mulher hemorroísa? A gente já sabe que não foi a questão do sofrimento de gastar muito com saúde, ou lavar no lençol todo dia, que agonia na quebrada da sofrimento. Foi qual o sofrimento? A doença, a gente está aqui imaginando que a doença, sofrimento,
mas essa não é a marca. Mas a marca, eu acho que é o anátema. Oi? A impureza diante da natureza. Também não. A vergonha. Sim, ela estava impura de acordo com a cultura do povo judeu. E qual era a consequência da sua impureza ou da sua imundícia? É outra tradução bíblica. Qual era a consequência? O que aconteceu com as mulheres que sofriam o ciclo menstrual ali? Que passaram? Ela podia conviver em sociedade? Ela era considerada imunda, então ela era excluída, assim como se excluía na época os leprosos, as prostitutas. Excluída, correto? Mas todo mês ela era excluída por um tempo. E o tempo não era 7 dias. Sabe qual era o tempo? 15 dias por mês. Porque depois que estava todo limpinho, não tinha mais nada de sangue, ela tinha que correr atrás de 2 passarinhos, 2 corvinhas ou 2 pombinhas, dependendo da tradução bíblica, levar para o sumo sacerdote na porta dentro da congregação e entregar uma rolinha, um passarinho para o holocausto e o outro para a expiação dos seus pecados. E aí sim, no 8º dia do segundo ciclo de 7, ou seja, no 15º dia, ela estaria livre, poderia voltar para a sociedade, porque aí sim ela estava toda livre. Então não era só 7 dias afastada, eram 15 dias. Cristiano, será que você está imitando esse troço? Não, vai ninguém falar que eu estou inventando. Eu vou pegar lá no Velho Testamento. Você fonte, sabe? Peraí, qual foi o primeiro critério que ela teve que atender mesmo? Você não disse. Por quê? O que aconteceria com ela se ela tentasse chegar em Jesus e tocar Jesus? De acordo com a cultura do povo judeu, o que aconteceria? Qual seria a consequência lógica? Apedrejada. Por quê? Porque no entendimento mesquinho do povo, se ela tocasse Jesus, ao invés de Jesus purificá-la, ela ia contaminar Jesus com a sua imundícia ou com a sua impureza. O Messias, tão aguardado pelo povo, estava contaminado. Então ela merecia o quê? Lembra que está lá em Lucas? Ela chegou por trás dele tremendo. Tremendo de quê? De frio? Na Galileia? Tremendo de quê? Era o medo do momento. Mas para ela tomar a decisão de ir até o Cristo, sabendo que ela poderia morrer, ela teve que se tocar de quê? Ela teve que se tocar de quê para tomar a decisão de procurar Jesus? Coragem. De quê? Muita coragem. Bom, para quem está vendo em casa, eu colocar a mão do amigo que acertou. Que filme também. De coragem. Primeiro critério a ser entendido para a gente acionar o poder da fé. Coragem. E a pergunta que não quer calar. Nós temos que nos dotar de coragem. Peraí, antes que alguém me chame de mentiroso, deixa eu ver um trechinho aqui do Velho Testamento. Eu não vou ler todo o nome, é muito grande, eu leio o início e depois o final. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem der não tocar para impuro, não é só ela não, quem tocar nela, quem deitar nela, quem sentar no lugar que ela sentou, blá blá blá. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar, blá blá blá, vou pular aqui, porque tudo tem um caminho, tá? Vamos lá. Até o finalzinho. Quem tocar em alguma coisa dessas coisas ficará impuro, vamos passar mais. Quando sará o seu fluxo, contará 7 dias. E depois disso ficará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro, ou da tenda da congregação, da tradução. O sacerdote sacrificará uma oferta pelo seu pecado, que é a expiação do pecado, e o outro como holocausto. E assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. No meio do texto ele fala: e se passar os 7 dias, durará o tempo que durar exclusivamente. Já está aqui o texto. Nós temos que nos dotar de coragem, mas a gente pede a Deus: Deus, me livra dessa dificuldade financeira. Aí Deus, deixa eu ver aqui se você tem que se dotar de coragem, se você está reclamando da própria sorte. Deixa eu ver se você é uma pessoa resignada ou reclamona. Porque se você for uma pessoa reclamona, não faz sentido, meu filho, você ficar me pedindo algo. Porque você faltou para um critério importantíssimo, que é coragem diante da própria sorte. Reclamar da própria sorte é covardia, não é coragem. Deus logo faz essa análise, então não faz sentido eu pedir a Deus
E murmurar, aí a pessoa fala, graças a Deus eu não murmuro mais, eu não reclamo, porque eu aprendi na doutrina espírita que eu tenho que ser resignado. Deus sonda os nossos corações. Você já deu um bom dia para a pessoa e a pessoa ficou de cara fechada? E a pessoa não sempre deu incômodo, ela não reclama, mas as ações dela, o comportamento denuncia que ela não está contente com a sua própria sorte. É uma pessoa rancorosa, mal-humorada, por conta dos probleminhas que ela está passando, causado por ela própria. Então, não é só murmurar com os lábios. Mas ser mal-humorado, rancoroso, é denúncia de falta de resignação, é denúncia de covardia. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus recusa, essa pergunta vai cair no Enem desse ano, tá? Deus recusa consolações quando nos falta coragem? Pergunta difícil. A resposta está no Evangelho do Espiritismo, no item 9, amigo bem mal sofrer, no subitem, o bem e o mal sofrer, trazido por Lacordaire, na cidade de Havre, em 1863. Então a resposta está lá, não é eu que estou inventando. Deus recusa consolações quando nos falta coragem? Recusa ou não recusa? Não, Deus não vai recusar consolação para quem se acovarda diante da própria sorte. Quem respondeu que não, eu falo. Sim, recusa. Cristiano, você está doido? Eu não, lá como é. O espírito evoluído, que faz parte da comunidade de escola, ele está doido. O que foi ele falou? Ou então você muda de religião, vai discordar. Ou religião. Espírito você não é. Se você discordar do espírito superior. Porque o que o Lacordaire fala? Abre aqui. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Não, ele começa assim: o desânimo é uma falta, ponto. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Quando eu, em 2012, me tornei espírita, porque eu era ateu, eu já contei essa história aqui, eu quase voltei a ser ateu. Lacordaire está doido. Deus vai recusar consolação só porque a pessoa se acovardou? Não, Lacordaire estava. Mas eu preferi admitir que a ignorância é minha, ao invés de supor que Lacordaire é ignorante. E o espírito evoluído. Entendeu o seu entendimento? Eu tenho um radinho aqui. Aquele radinho antigo que só pega na AM e FM. Certo? O radinho é meu. Aqui em Santa Teresa tem a estação AM. Tem, mesmo que seja ruim, mesmo que seja ruim, tinha, já existia uma vez para passar só futebol? Tinha? Ok. Qual era a frequência melhor? Do FM ou do AM? Do FM, certo. Se eu pegar o meu radinho e ligar na tomada, faz de conta que tem estação AM também, ainda aqui, certo? Qual estação que ela vai tocar? Qual frequência que ela vai sintonizar? A FM ou a AM? Quando ligar o radinho na tomada? Hã? FM? Só que radinho é meu, ué. Então, qual é a resposta? Depende da onde você botou. Onde você escolheu se Quem está em casa está ouvindo. Depende da onde você escolheu da onde você escolheu. Então, qual é a resposta certa? A que eu quiser, uai. Se eu quiser me sintonizar com a AM, que a frequência é horrível, sintonizar-me-ei. E se eu quiser me sintonizar com a frequência FM, o que é melhor? Sintonizar-me-ei. O que quer dizer sintonizar com a frequência ruim? Se eu recebi um elogio e eu decidi que vai descer, que para mim o estágio evolutivo é muito fácil. Eu voluntariamente decidi me sintonizar com a frequência AM, a ruim. Agora, se com muito esforço no meu estágio evolutivo eu não me empadrecer, uma decisão minha, com muito esforço eu me sintonizei na frequência FM. Se eu fui contrariado e eu com muita facilidade, porque eu sou espírito atrasado, me enfurecer, eu deliberadamente me sintonizei com a frequência AM. Agora, isso com muito esforço, diante de um interesse ferido, eu não me encher de ira, quer dizer que eu, deliberadamente, com muito esforço, me sintonizei na frequência FM. Diante de uma grande dificuldade da vida, se eu, que sou espírito atrasado, não me vigiar, não vigiar os meus pensamentos, e não me colocar em prece, o que vai acontecer diante de uma grande dificuldade? Eu vou me acovardar
vou me encher de medo, vou faltar com fé em Deus diante de uma grande dificuldade. Mas, como eu sou evoluído, tenho que fazer certos esforços. Eu ainda sou ignorante, mas de modo que eu não conheço as realidades espirituais trazidas pela doutrina espírita. O que me resta, se eu for espírito dedicado, eu vou ter fé em Deus. Não vou perder a fé em Deus, porque eu sei que Deus nos ama muito mais do que nós amamos nossos filhos. Então Ele não vai desamparar o filho dele. Então eu vou fazer um esforço imenso, mesmo diante da dor, de não me desesperar e não me encher de medo. É uma opção. Ser covarde ou se encher de coragem é uma opção. Geralmente aqueles que se acovardam falam que não, que se acovardam por falta de opção. É muito conveniente, né? Falar que não tinha opção. Então, sintonizar com a frequência AM, muito mais fácil para a gente. Ou sintonizar com a frequência FM, é opção. Se eu decidir não me acovardar diante das dores, me encorajar, não reclamar da minha própria sorte, peso não compreendendo o mecanismo de redenção criado por Deus, a expiação, a reencarnação. Se eu não reclamar e pedir a Deus, Deus vai considerar, bom, você diante dessas dificuldades, você não reclama. Você perdeu um filho nas rodas de feijão 13 idades, você não reclama. Você passa por tanta dificuldade financeira ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver, você não reclama. A vida muda os planos que você tinha traçado para a sua profissão ou para qualquer outra área da sua vida e você não reclama, nem em pensamento. Então, eu vou levar em consideração o seu pedido de ajuda, porque você atendeu o primeiro critério: coragem. A mulher Moisés podia ter decidido não procurar Jesus, mas ela decidiu procurar mesmo o risco de morrer. Coragem. Ficou claro o primeiro critério? Mesmo se você não concorda muito com ele? Ficou claro, né? Segundo critério. São 3, né? Qual é o segundo critério? Aí você fala, Cristiano, você está só no primeiro ainda. Meu Deus, eu acabo essa palestra, não! São só 50 minutos, 50. Merecimento. Segundo critério. Se não tiver o conhecimento da cultura do povo judeu, também não vai. Qual é o segundo critério? O primeiro é coragem. O segundo, vamos lá, vocês devem chegar à conclusão. Vocês devem chegar à conclusão. Jesus Cristo. Jesus Cristo, a mulher com isso, ela tocou em qual lugar? Ela tocou no banco de Jesus, beleza, mas em qual lugar ela tocou? Na borda. Por quê? Lembra? Ela prostrou-se com o joelho, né? E tocou na borda do seu manto. Pensa comigo, se a mulher vai ser apedrejada, para mim é muito mais fácil, se eu sei que eu vou correr, eu ia correr, de tocar no ombro de Jesus em pé, eu em pé, e sair correndo, porque correr de joelho é mais difícil. E ela decidiu se ajoelhar, mesmo sabendo que o pessoal ia persegui-la. Por que ela se ajoelhou? Aí o pessoal fala, Cristo, humildade, mas no desespero de morrer, não tem questão de humildade não, entendeu? Pegar no ombro de Jesus, ó, faz essa parte aí, Jesus, tua energia saiu de você, Senhor! Só ia mandar um recado, Jesus, você sentiu aí a energia sair do Senhor? Fui eu, viu? Só que eu não pude ficar, porque eu ia ser apedrejado. Não, teve fé, teve certeza. Como acionar o poder da fé? Por que ela ficou de joelhos? Se ela ia ser apedrejada, é mais fácil correr a pé. Eu estou fazendo uma pergunta racional, me dê a resposta racional, e não romântica. A racional eu não sei. A gente aproveitou tanto tempo as catequeses da vida que as respostas, na maioria das vezes, são sempre dogmáticas, românticas demais, poéticas demais. A gente está na doutrina espírita. Racionalidade. Sejamos pupilos de Kardec, como ele foi pupilo de Pestalozzi. Pô, viu como conhecimento da cultura do povo Deus faz falta? Não. Agora fala para mim, conhecimento da cultura do Deus faz falta para interpretar o Evangelho? Isso vale para toda parte do Evangelho. Toda vez que vem uma palestra aqui fazer uma interpretação sobre o Evangelho, você vai pensar, será que está correto? Será que tinha que ter um conhecimentozinho da cultura do povo judeu para poder alcançar o verdadeiro sentido? Me lembro que eu falei um dia aqui sobre a parábola do poço samaritano. Só para você ver essa diferença grande de conhecer e não conhecer a cultura do povo judeu. Vamos lá. Por que ela fez uma nota? Olha só como a espiritualidade é engenhosa.
livraria, não existia Bíblia escrita. A Torá, que é o Velho Testamento para a gente, para eles é a Torá, era passada de geração para geração de forma oral. As pessoas eram analfabetas, 95% da população da época era analfabeta. Então, como é que fazia para poder se nortear as pessoas, se nortear entre o certo e o errado? Hoje a gente entra na casa espírita, compra o Evangelho segundo o Espiritismo, os católicos entram em qualquer livraria bíblica e compram a Bíblia, e estudam o Novo Testamento. O protestante também, né? Hoje existe a Torá escrita, o judeu pode comprar a Torá escrita. E antigamente, como é que se fazia? Então, antigamente, bem antes de Jesus Cristo. Desde o Êxodo, desde quando começaram a surgir as informações que mais tarde iriam a ser conhecidas como Velho Testamento. Como é que as pessoas tomavam parte disso? As mensagens chegavam pelos profetas, certo? E aí? Sigam as informações. Aí como? No Memorex? Não tinha livraria? Não tinha uma Torá escrita? Como? Sabe como é que fazia? Olha só, a orientação. Toda vez que você vê na borda do manto de um homem, e se essa borda estiver com linhas azuis, bordadas, linhas azuis, quando você vê um caimento, cada caimento da borda, dessa franjinha, representará uma lei de Deus. Então você está convivendo na sociedade. Você viu um homem, na borda do manto, um caimento, não matarás. Outro caimento, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Cada caimento é uma lei. A pessoa que começa a esquecer que não deve cobiçar a mulher do próximo? Não. Por quê? Porque convive em sociedade, olha para a porta do manto do homem, se tiver com linha azul, não matarás. Então, não cobiçarás a mulher do próximo. Então não tem como esquecer. Ele mesmo analfabeto, bastava ele ter acesso a um manto, a borda do manto, ele tinha acesso às leis de Deus. Quando a mulher abaixa e toca, ela queria tocar o quê? Nas leis de Deus. Cristiano, eu gosto de sair inventando de novo. Vamos lá. Números, livro de Números, do capítulo 15, dos versículos 38 a 41. Diz ao povo de Israel que faça borlas brancas, que faça borlas para as varinhas das suas roupas. E isso deverá se tornar um regulamento permanente por todas as gerações vindouras. E ficou permanente até a chegada de Jesus, né? Todas as gerações vindouras. E prenda a essas borlas, esses caimentos, a roupa com cordões azuis. A finalidade deste regulamento é, 2 pontos. Sempre que repararem nas borlas, lembrar dos mandamentos do Senhor e que devem obedecer às suas leis, em vez de seguir os vossos próprios desejos, de andarem nos vossos próprios caminhos. Está com desejo de trair? Vai por aí não. Olha a borla, não cobiçarás a mulher do próximo. Tal como tinha o hábito de fazer quando adoravam outros deuses. Quando eles ficaram escravos do Egito, que eles estavam se tornando politeístas, adorando vários deuses, eles não tinham as leis de Deus para seguir, de acordo com a Torá, de acordo com as nossas leis. Não matarás, não roubarás. Então, a referência é lá ainda quando vivia no Egito. Isso me traz de serem santos para o vosso Deus, porque eu sou Jeová, o vosso Deus, que vos trouxe da terra do Egito. Sim, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então está lá em Números. Então, quando a mulher morreu e fica de joelho e toca na borla do manto de Jesus, é porque ela queria tocar nas leis de Deus. Não era honraria, não era idolatria, não era respeito, não era humildade, nada disso. Ela queria tocar nas leis de Deus. Então, como é que faz para a gente acessar as leis de Deus, que é o segundo critério? Primeiro, você está em coragem. Você diz, Deus, me ajuda, Deus. Você não reclama, nem pensamento da própria sorte. Então você já tem o primeiro critério. O segundo eu vou verificar agora. Você tem acessado as leis de Deus? Aí você pergunta, Cristiano, como é que acessa as leis de Deus? Eu tenho lá em Israel, ficar de joelho, tocar na borda de um manto, cordões azuis. Não precisa. Nós somos espíritos, nós já aprendemos como acessar as leis de Deus. Onde está escrita as leis de Deus? É uma pergunta que eu digo dos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência dos homens.
Na consciência. Diante das leis, não importa se são de Deus, não importa se são dos homens. Diante de qualquer lei, nós só temos duas opções. Não existe uma terceira. Ou nós as observamos, ou nós as infringimos. Não importa qual seja. Diante das leis de Deus, vamos resumir aqui as leis de Deus. Quando Kardec faz a pergunta em dos Espíritos, como é a caridade, da forma que Jesus entende, você lembra a resposta, não é? Benevolência, do jeito, perdão. Benevolência para com todos, ser bom para com todos. E não ser bom junto a quem nos é conveniente. Temos sido bom para com todos? Deus vai fazer essa pergunta. Você está me pedindo ajuda. Mas você foi bom junto àquele parente difícil? Você foi bom junto àquela pessoa que você não gosta do seu serviço? Você foi bom junto ao criminoso? Ou você criou uma nova definição de todos que eu não estou sabendo? Você quer escrever o livro dos Espíritos? Você é espírito de verdade? Mas vai escrever o livro dos Espíritos, já que você tem uma nova definição de todos. É isso que Deus vai fazer. Você tem sido bom? Ou você só tem sido bom junto às que são caros, como eram o povo judeu de antigamente? Ele vai dizer, eu só considero quem é da minha casta como próximo, então eu só sou bom com o meu próximo, com meus parentes, com meus filhos, com minha esposa, com quem votou no mesmo presidente que eu votei, com quem concorda com os mesmos ideais políticos partidários que eu, com quem se alinha com os mesmos ideais religiosos que eu, com quem não me fere os interesses. Aí Deus vai dizer, você tem sido bom para com todos, com letra maiúscula, principalmente junto a quem você não gosta, porque é muito fácil você amar quem nos ama. Difícil mesmo é você amar quem você não gosta. Aí consiste o verdadeiro amor, porque é daí que consiste o mérito. E ainda tem o segundo critério da caridade, indulgência para com os seus aí. Você tem sido indulgente, mas você fala, eu não sei o que é indulgente. Então, a partir de hoje não tem mais desculpa, porque a partir de hoje você vai saber o que é. Indulgência é não colocar no mesmo pacote pecado e pecador, crime e criminoso. É colocá-los em pacotes distintos. Indulgência é lutar com todas as suas forças contra o crime. E na mesma proporção amar o criminoso. Como Jesus fez. É fácil ou difícil? E quem falou no Evangelho que lá está dizendo que a porta é larga? Quem falou que seria fácil? Por que teria que ser fácil? Manda uma criancinha fazer a forma de Bhaskara. Ela fala, é muito difícil. Manda um matemático fazer. É difícil porque somos criancinhas espirituais que alavancamos a bandeira, erguemos a bandeira do bandido bom, é o bandido desencarnado. Por isso é difícil, por conta da nossa infantilidade espiritual, da nossa ignorância. Aí Jesus fala, você está me pedindo ajuda, mas eu tenho acesso às suas redes sociais. Hoje você não apedreja mais no sentido literal, hoje você apedreja virtualmente com mensagens no Facebook. Alguém posta alguma coisa lá sobre um político que você não gosta, o que você faz? Bota a capa de juiz, senta na cadeira do seu celular e começa a apedrejar virtualmente. Eu tenho acesso às redes sociais. E eu vejo que você coloca no mesmo pacote crime e criminoso. Eu vejo que você luta muito contra o crime, mas você não ama na mesma proporção o criminoso. Porque Deus quer ver o fim do quê? Do crime ou do criminoso? O que Deus quer ver o fim? A não ser que você seja aqueles daquelas religiões que eu vou falar o nome aqui, que está gravando, né? Que se apega muito às velhas leis do velho pensamento. Que o rico tem que morrer, o bandido não é bandido morrer. Se você ainda está submetido à lei do olho por olho, dente por dente, uma lei que nem é lei judaica, tudo bem. É difícil sair dessa lei, né? Depois de tantas encarnações. Ok. Agora espírita. Estranho. Tem isso que é indulgência. Não é o fato de você não saber que a declaração de indulgência que mudou o significado. Sempre foi esse significado. E eu tenho que fazer o terceiro critério: perdão das ofensas.
Não estou falando que é fácil, não, gente. Você fala, deixa eu ser urgente? Não, muitas vezes eu boto tudo no mesmo pacote para pecado e pecador. Muitas vezes eu pedrejo o ladrão que erra. Só que pelo menos eu não sou hipócrita, porque eu admito. Eu não sou indulgente, porque eu ainda cometo falta de indulgência. Pelo menos eu não sou hipócrita. Essa é a diferença. E Deus vai perguntar: perdão das ofensas. Você está me pedindo ajuda para te curar da sua doença. Você tem perdão da ofensa do parente difícil? Ou pelo menos se esforçado para perdoar? E não é o perdão poético que fala, eu já perdoei e só não sou obrigado a conviver. É o perdão verdadeiro, aquele que permite tratar e conviver com o ofensor como se nada tivesse acontecido. E é difícil chegar nesse feliz desiderado na mesma encarnação da ofensa. Deus está perguntando se você já conseguiu o perdão verdadeiro, porque é difícil de chegar nesse perdão na mesma encarnação da ofensa. Deus está perguntando o seguinte: você começou esse processo de perdão, que você vai terminar daqui a algumas encarnações? É isso que Deus está perguntando. Se Deus perceber que nós começamos o processo de perdão verdadeiro e não poético religioso, o padre mandou, a sociedade mandou, já perdoei, porque eu sou cristão e meu feio não perdoar. Não é esse perdão, não. É o perdão que chega ao ponto de você tratar e conviver com o ofensor como se nada tivesse acontecido. Deus faz essa pergunta: você iniciou o processo? Dentro de você. Dentro de você. Se você já trata bem a todos, ou tenta tratar bem a todos, principalmente aqueles que você não gosta, se você não apedreja mais quem não coloca mais no meu pacote, pecado e pecador, e você está se esforçando muito para alcançar o perdão verdadeiro, você já entendeu o segundo critério, meu filho. O primeiro foi coragem, o segundo foi acessar as leis de Deus e observá-las e não impedi-las. E ainda resta o terceiro: dá tempo de ir embora se quiser. Ainda resta o terceiro. Qual seria o terceiro critério? Ajuizar os nossos desejos, o que temos pedido a Deus. Se Ele atendesse, iria mais espiritualmente nos prejudicar ou nos beneficiar espiritualmente? Você está passando grande dificuldade financeira, está pedindo a Deus para que Ele te tire essa dificuldade financeira que você tem na Mega Sena. Muita gente pede para ganhar na Mega Sena sem ter jogado, tem gente que pede para não estar grávida. Tem gente que pede um time de futebol ganhar. Só que Deus, ao seu filho de justiça, vai colocar todos os empates, todos os jogos em empates. Ajuizar os desejos. O que eu tenho pedido a Deus vai me prejudicar se Ele atender? Eu estou suficientemente amadurecido para saber lidar com a bonança material? Ou eu vou enfiar os pés pelas mãos de novo? O que Deus faria agora? O que você faria agora se Deus atendesse o pedido de sair do sufoco, de tirar do sufoco financeiro? Você ia pegar boa parte desse dinheiro, não importa de onde vem, de herança da tia rica que desencarnou, ou de uma Mega Sena, ou do seu próprio sucesso profissional. Você iria colocar à disposição daqueles que você não conhece, o próximo desconhecido, necessitado? Ou você só ia colocar à sua disposição e daqueles que lhe são caros? Deus sabe a resposta. No fundo, talvez você também. E é por Deus nos amar muito que Ele não vai atender. Porque Deus vai falar: se eu te der o que você está pedindo, meu filho, você já é um grande devedor perante o banco divino. Se eu te der isso, você vai se endividar mais. Eu não te dou porque você não tem lastro, você não tem solidez. Comece a pagar um pouquinho das suas dívidas pretéritas, que eu libero mais crédito para você. Então Deus muitas vezes não nos dá saúde, porque nós faríamos mau uso da saúde adquirida. Deus muitas vezes não nos dá dinheiro ou saída da dificuldade financeira, porque Ele sabe que faríamos péssimo uso da fortuna amontoada. Mas eu estou muito estressado, atarefado, eu queria mais hora vazia. Deus não nos dá mais hora vazia, porque Deus sabe que faríamos péssimo uso das horas acumuladas. Você não tem que sua hora vazia. Você vai no asilo ajudar o próximo necessitado desconhecido, ou você vai para Cabo Frio, descansar um pouco, para Piuí. O que você vai fazer com sua hora vazia que eu vou te dar? Deus sabe a resposta. Deus sabe se nós nos endividaríamos mais, se Ele atendesse nosso pleito, ou se nós usaríamos isso para quitar nossas dívidas do passado. Deus sabe.
Então, muitas vezes, Deus não nos atende por amor. E não porque a gente não tem fé no que está pedindo. Digamos que minha filha, que tem 11 anos hoje, não essa aqui, essa tem 20, todo mundo olha para ela. A outra, mais nova, mas só para que ainda desenvolvida com 11 anos. Essa aqui é a Carol, a minha filha Liz, de 11 anos, a mais nova. Ela, com muita fé, aquela fé que remove montanhas, pedisse a Deus: Deus, permita, eu queria que o papai permitisse que eu passeasse em Castelo, a cidade que ela mora, 3 horas da manhã, sozinha. E esse pedido foi feito com a fé maior do universo. Deus vai atender? Ué, mas fé não remove montanhas? Fé remove montanhas. Por que Deus não atendeu? Inclusive, por falar em fé remove montanhas, gente, quem quiser saber como se deu o aspecto miraculoso, entre aspas, que milagre não existe, da cura da mulher hemorroísta, vai lá no capítulo 9. A fé remove montanhas de evangelização do Espiritismo. Lá, Kardec explica direitinho como é que se deu o processo de cura. Não é milagre, tá? Eu não vou entrar aqui porque o negócio não é científico hoje, é filosófico. Mas vamos lá. Deus vai atender o pedido da minha filha, sim ou não? Mas a fé não remove montanhas, por que Deus vai atender? Porque ele sabe que não é bom para ela. Eu deixaria minha filha passear 3 horas da manhã? Por quê? Porque eu não gosto da minha filha? Não. Por quê? Presta atenção. Porque o meu cuidado é infinitamente maior do que o juízo de quem pede da minha filha. Por que Deus muitas vezes não atende nosso pleito? Porque o cuidado de Deus é infinitamente maior do que o juízo dos seus filhos. É só por isso. Deus não nos atende por amor. Por amor, não é por falta de mérito, não. É porque Ele gosta da gente, Ele conhece, Ele sabe o que a gente vai fazer com excesso de saúde. Ele sabe muito bem o que a gente vai fazer com excesso de dinheiro. Ele conhece. E no fundo, a gente também se conhece. No fundo, a gente se conhece. Então, pedimos ajuda a Deus. Deus vai fazer o quê? Você se dotou de coragem? Você atendeu os 3 critérios da caridade, que é acessar a lei de Deus? Atendeu os 3? Ser bom com todo mundo, não apedrejar quem erra, abaixar a bandeira do bandido bom e bandido morto, e começar a perdoar a ofensa recebida. E o terceiro critério: seu pedido é um pedido judicioso, você está pedindo uma coisa que pode te prejudicar. Se o pedido for um pedido, o que eu devo pedir a Deus então? Diante da dificuldade financeira: Deus, me dê força, serenidade e bom ânimo. Dure o tempo que tiver que durar essa coisa financeira. Deus vai atender sim ou não? Na mesma hora. Mas a gente pede isso? Não, a gente pede a Deus que precisa da dificuldade financeira. É ou não é? Então é ajuizar o nosso pedido. Diante da doença: Deus, cura-me da doença, por favor. Mesmo tipo de pedido que a gente vem fazer nas últimas encarnações, com criancinhas espirituais. E a gente continua doente. Porque Deus é ruim? Não. Porque é infantil. Agora a gente vai mudar. Deus, me dê serenidade, bom ânimo, coragem, diante dessa grave dificuldade que eu enfrento. Dure o tempo que pedagogicamente ela tiver que durar. Deus vai dar a força? Na mesma hora. A sensação é que o peso ficou mais leve, mas não foi. Você ficou mais forte. Porque Deus atende, mas a gente não faz esse tipo de pedido. Normalmente a gente não faz esse tipo de pedido. Para a gente finalizar, vamos fazer rapidamente aqui. A gente falou sobre fé. Fé é mudança. Comprometimento com mudança verdadeira. Fé e crença é a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Fé é comprometimento. Crença é mero envolvimento. Mero envolvimento. Vou fazer uma explicação científica bem rapidinho aqui para você saber o que é crença. Deus, quando criou o nosso veículo carnal, Ele criou o nosso cérebro, que é cheio de setores. E um dos setores do nosso cérebro é o sistema cognitivo, que ele existe para quê? Para a gente não confundir um poste com uma árvore, por exemplo, um cachorro com um bote. Só que o sistema cognitivo só funciona se tiver informação. Então, como é que o sistema cognitivo capta essas informações no mundo exterior? Pelos nossos 5 sentidos do corpo orgânico. Quais são eles? Audição, tato, paladar, visão. Esqueci outro? Olfato. E olfato. O corpo orgânico. Beleza? E as informações dentro tem todo o cérebro.
E eu pergunto para vocês, quantos por cento das informações são captadas pelo cérebro? 100%? Não, seu cérebro implodiria. Porque enquanto você está prestando atenção aqui na minha palestra, você está ouvindo o barulho da cachoeira do carro passando, e isso não vai ficar registrado na sua mente, não. Quantos por cento fica registrado na sua mente? Do que você cheira, do que você toca. Já pensou se o seu cérebro estivesse na mesma hora que você me ouve, tentando calcular qual é a temperatura do ambiente? 2% das informações. E quem faz essa filtragem? Um setor do sistema cognitivo chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Não precisa memorizar esse nome, não. Mas só para você saber que existe o SAR. E quais são os critérios de filtragem do SAR? Sabe quais são? A crença. A pessoa reencarnou com a crença de que homem nenhum presta, todo homem é safado. E ela programou conhecer o homem que ela vai casar, na programação reencarnatória dela, na fila do McDonald's. Mas ela adotou a crença milenar de que homem não presta. Ela vai casar ou ela vai ficar castiga? Porque ela adotou a crença. Ela não vai cumprir com a programação reencarnatória dela. Ela adotou a crença que nenhuma dieta presta. Qual dieta vai prestar para ela? Nenhuma. Ela adotou a crença que emprego tão difícil, que é culpa do Bolsonaro, do Lula, culpa do governo, culpa do Elon Musk. E ele está lá, o emprego perfeito para a vida dele, que atende todos os critérios acadêmicos, profissionais, etc. Está lá na parte de emprego, mas ele já adotou a crença de que emprego está difícil, ele gosta de ver desgraça, ele vai para a parte policial, ele pula a parte de emprego. Porque ele adotou essa crença. Então, crença é envolvimento. Por que você veio aqui na casa espírita? Que um amigo me indicou, aí você veio e sentou. Você se mudou? Você mudou? Você se transformou só porque você sentou aí um dia, 2 dias? Sim ou não? Não, mas você veio. Então, crença e envolvimento. Você veio e sentou. Agora, comprometimento é fé. Se você estiver tomando café da manhã com ovos e bacon, quem foi que se comprometeu? O porco ou a galinha para você tomar café? Quem deu a vida para você comer? O porco. O porco, ele está totalmente comprometido com o seu café da manhã. A galinha está meramente envolvida, só dá um ovo. Ficou claro? A diferença de fé e crença? Então, agora vamos lá. Você veio para a casa espírita, sentou uma vez, 2 vezes. Isso já basta? Ouvir 1000 palestras basta? Participar de 1000 grupos de estudo basta? Já viu o livro Boa Nova, de Humberto Campos? Na passagem, História do Chico, na passagem que a Salomé pede a Jesus Cristo: Jesus, eu soube que você vai botar o reino de Deus na terra. E ela achava que era reino de pedras. Né? Coloca, quando você montar o seu reino de Deus, imagina um castelo às margens do lago do Genesaré. Você coloca o filho meu, ela era mãe de Tiago maior e de João Evangelista. Coloca o filho meu sentado à sua esquerda e outro à sua direita, quando isso acontecer. O que Jesus respondeu para Salomé? Claro, minha filha. Eu vou colocar. Sabe por quê? Porque sentar ao meu lado é muito fácil. Difícil mesmo, Salomé, é beber do meu cálice. Vir aqui na casa do Cristo, sentar aqui ao lado do Cristo, é muito fácil. Difícil é sair daqui e colocar em prática o que ouviu aqui, que é beber do cálice do Cristo. Muito fácil chegar na igreja evangélica e sentar na igreja católica, ao lado do Cristo. Difícil mesmo é sair da igreja católica, chegar em casa e dar uma difícil praticar o evangelho. É beber do cálice do Cristo. Foi essa que a resposta que Jesus deu. Quando Jesus desencarnou, estava lá na cruz. Quantas pessoas falaram: Pai, tira esse homem daí, porque eu sigo esse homem. O melhor amigo dele, Pedro, que negou-lhe 3 vezes há poucos minutos, eu não conheço esse homem. Foi ele que falou: tira Jesus da cruz. Judas não foi, porque naquele mesmo momento Judas começa a suicídio. Quem foi que tirou, que falou: tira esse homem daí? Nenhum. Por que nenhum dos apóstolos fez isso? Porque até aquele momento, daqueles tormentos do Calvário, nenhum estava comprometido. Todos eles eram galinhas, não era o corpo. A partir do momento da crucificação do Cristo, todos eles passaram a se comprometer. E qual foi o destino deles? Todos foram perseguidos, torturados e mortos. Com exceção de João Evangelista, ele foi perseguido, foi torturado, mas ele desencarnou exilado na ilha de Patmos. Mas todo mundo sofreu a mesma perseguição, porque se comprometeram. Então todo mundo aqui já sabe, a diferença de fé, comprometimento e dói.
Se transformar dói. É como diz João de Ângeles. Isso aí é uma conquista da consciência, é o parto vital. E crença é mero envolvimento, é o início, é como começa, é o início. Os apóstolos começavam assim, as pessoas que vêm sendo, começam sentando, é envolvimento, fé, transformação. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre, muita paz a Deus.